Char 7 de 11. O chip que aprendemos a chamar de personalidade. Nem toda ordem chega com voz de comando. Algumas chegam como conselho, outras como costume, outras como elogio. Você é tão responsável. Você sempre aguenta. Você não é como os outros. Você precisa dar exemplo. A frase parece reconhecer uma qualidade, mas dependendo de como é repetida, também pode instalar uma obrigação. A pessoa aprende que só será aceita enquanto continuar desempenhando aquele papel. Então passa a obedecer não porque alguém ainda esteja mandando, mas porque a ordem já foi incorporada. É nesse ponto que o comando deixa de parecer externo. Torna-se personalidade. A pessoa diz, eu sou assim. Talvez seja. Mas também existe a possibilidade de que uma parte desse eu tenha sido construída como resposta ao ambiente. A criança que precisou prever o humor dos adultos pode crescer acreditando que nasceu excessivamente atenta. Quem foi punido ao discordar pode chamar seu silêncio de timidez. Quem recebeu afeto apenas quando produzia pode acreditar que seu valor está no trabalho. Quem precisou cuidar de todos pode chamar de natureza aquilo que começou como sobrevivência. Nada disso torna a personalidade falsa. As adaptações também passam a fazer parte de nós. O problema aparece quando não conseguimos mais distinguir escolha de condicionamento. Aquilo que foi necessário numa época pode continuar sendo executado muito depois de o perigo ter mudado. O corpo permanece alerta, a pessoa se explica antes de ser acusada, pede desculpas por ocupar espaço, transforma descanso em culpa, confunde utilidade com merecimento. O ambiente antigo talvez já nem exista. Mas o programa continua aberto. A música Admirável Chip Novo, de Pitty, trabalha justamente nessa região incômoda entre a pessoa e os comandos que atravessam sua vida. O chip não precisa ser entendido como uma peça literal colocada no cérebro. Ele pode representar tudo aquilo que determina silenciosamente como devemos pensar, falar, desejar, consumir, participar e até nos rebelar. A provocação mais profunda não é dizer apenas que existe controle. Isso seria relativamente simples. A questão é perceber que o controle pode aprender a falar com a nossa própria voz. Quando uma ordem vem de fora, ainda é possível reconhecê-la como ordem. Quando foi internalizada, passa a ser defendida como identidade. A pessoa não diz, mandaram que eu buscasse isso. Ela diz, este é o meu sonho. Não diz, aprendi que preciso aparentar sucesso. Diz, eu quero vencer. Não diz, tenho medo de ser rejeitado pelo grupo. Diz, essas são minhas opiniões. Naturalmente, desejos, sonhos e opiniões podem ser genuínos. Não é necessário imaginar uma conspiração controlando cada preferência humana. Essa seria apenas outra resposta pronta, muito conveniente para quem deseja explicar tudo por uma única causa. O ponto é mais delicado. Nós construímos nossa identidade em contato com o mundo. Não existe personalidade completamente isolada da família, da linguagem, do corpo, da classe social, das experiências, das recompensas e das punições. Somos influenciados. A pergunta não é se fomos programados. Em alguma medida, todos fomos. A pergunta é se conseguimos observar essa programação. Famílias programam comportamentos. Escolas programam horários, respostas e critérios de sucesso. Empresas programam produtividade. Religiões podem programar valores, culpas e esperanças. Governos programam deveres e identidades coletivas. O mercado programa desejos. As redes programam atenção. Os algoritmos aprendem aquilo que nos mantém olhando e devolvem uma versão cada vez mais concentrada de nossos próprios impulsos. Isso não significa que todas essas estruturas sejam necessariamente malignas. Programação também ensina linguagem, convivência, segurança e conhecimento. Sem algum código comum, a vida coletiva seria impraticável. O problema não está no fato de existirem instruções. Está no momento em que elas se tornam invisíveis e deixam de poder ser examinadas. Um programa que não pode ser questionado já não funciona apenas como orientação. Funciona como autoridade. E uma autoridade internalizada raramente precisa usar força o tempo inteiro. Ela faz com que a pessoa vigie a si mesma. O trabalhador continua produzindo depois do limite porque aprendeu a interpretar exaustão como mérito. A mulher mede sua aparência com uma régua que nunca escolheu conscientemente. O homem esconde medo e sofrimento porque lhe ensinaram que vulnerabilidade ameaça sua identidade. O jovem compra um objeto não apenas pelo que ele faz, mas pelo lugar social que promete representar. A pessoa publica sua felicidade e depois começa a organizar a própria vida para sustentar a publicação. O sistema não precisa ordenar diretamente,
Basta definir aquilo que será premiado. Onde existe recompensa constante, o comportamento aprende. Onde existe punição previsível, também. Em algum momento, a pessoa já não sabe se está vivendo ou administrando a própria aceitação. É aí que surge a pane. Pane costuma ser entendida como defeito. Algo deixou de funcionar. A máquina precisa ser corrigida para voltar ao estado anterior. Mas numa consciência, nem toda pane é simples fracasso. Às vezes, ela é o instante em que o funcionamento anterior se torna impossível, porque finalmente foi percebido. A pessoa não consegue mais repetir com a mesma tranquilidade. Aquilo que antes parecia natural começa a ranger. O trabalho perde o sentido. A relação mostra seu mecanismo. A regra revela a injustiça que escondia. O papel desempenhado durante anos começa a parecer pequeno demais para conter quem o desempenha. De fora, todos talvez perguntem: o que aconteceu com você? Você não era assim. Por que está complicando? Essas perguntas podem conter preocupação verdadeira. Também podem revelar que os outros estavam confortáveis com a versão anterior. Talvez a pessoa não tenha piorado. Talvez tenha apenas deixado de funcionar da maneira mais conveniente para quem estava ao redor. A pane, então, é ambígua. Pode ser sofrimento real. Pode desorganizar a vida, romper vínculos e produzir medo. Não é necessário romantizá-la. Nem toda crise é automaticamente crescimento. Nem toda ruptura conduz a algo melhor. Mas algumas crises abrem uma pergunta que o funcionamento normal impedia. Por que continuo fazendo isso? Essa pergunta parece pequena, entretanto pode ameaçar estruturas inteiras. Uma ordem social depende menos de cada indivíduo concordar conscientemente com ela e mais de milhões continuarem repetindo comportamentos sem examiná-los. Trabalhar, consumir, competir. Calcular valor por visibilidade. Reproduzir hierarquias. Confundir autoridade com conhecimento. Tratar sofrimento como falha privada. Transformar cuidado em serviço de emergência, usado apenas quando o dano já se tornou impossível de esconder. Quando alguém interrompe a repetição, mesmo por um instante, surge um espaço. Nesse espaço existe desconforto, mas também possibilidade. O problema é que o próprio sistema pode aprender a comercializar essa interrupção. A rebeldia também pode receber embalagem. A diferença pode virar estilo. A crítica pode transformar-se em produto. A pessoa compra objetos que representam liberdade, segue discursos que representam independência e repete frases prontas sobre não seguir ninguém. Até a recusa pode ser programada. Isso explica por que fazer simplesmente o contrário não garante autonomia. Quem obedece automaticamente é controlado pela ordem. Quem desobedece automaticamente continua sendo controlado por ela, apenas em direção oposta. Se alguém diz, vá para a direita, e eu sou incapaz de fazer qualquer coisa além de ir para a esquerda, ainda permito que a ordem determine meu movimento. Liberdade não é inverter toda instrução. É recuperar a capacidade de escolher. Isso exige discernimento. Examinar de onde veio o desejo. Observar quem se beneficia com determinada crença. Perguntar quais medos sustentam certo comportamento. Perceber quando uma característica protege a vida e quando apenas repete uma defesa antiga. Também exige humildade. É confortável imaginar que apenas os outros foram manipulados. Os outros seguem propaganda. Os outros repetem opiniões. Os outros são conduzidos por algoritmos. Nós, naturalmente, teríamos alcançado nossas conclusões por pura inteligência independente, sem qualquer participação da cultura. Uma modéstia admirável, produzida em escala industrial. O chip mais eficiente é aquele que nos convence de que somente os demais possuem um. Reconhecer influência não significa perder dignidade. Pelo contrário, é o primeiro passo para alguma autonomia real. Uma pessoa não escolheu o idioma em que aprendeu a pensar, não escolheu a época em que nasceu, não escolheu a maior parte das primeiras experiências que moldaram seu sistema emocional. Mas pode, em algum momento, observar essas heranças. Pode avaliar o que deseja preservar, pode corrigir o que produz dano, pode interromper aquilo que foi transmitido como inevitável. Essa possibilidade talvez seja o elemento mais humano da questão. Não a ausência de programação, mas a capacidade de revisar o código recebido. Uma pessoa pode descobrir que aprendeu violência e decidir não reproduzi-la. Pode ter sido ensinada a desprezar e escolher compreender. Pode reconhecer que sua família tratava afeto como fraqueza e construir outra linguagem para seus vínculos. Pode perceber que sempre confundiu autoridade com verdade e começar a exigir demonstração.
pode identificar que transformou o sofrimento em identidade e, lentamente, permitir que outras partes de si voltem a existir. A revisão não apaga a história. O código antigo deixa marcas. Algumas respostas permanecem rápidas demais. O medo chega antes da análise. O corpo reage. A voz muda. A pessoa repete algo e somente depois percebe. A autonomia não acontece como uma atualização perfeita instalada durante a noite. É um trabalho repetido de observação e correção. Às vezes, caímos novamente no padrão. Isso não significa que nada mudou. Antes, a repetição era invisível. Agora pode ser reconhecida. Existe uma distância entre perceber o comando e conseguir desobedecê-lo. Essa distância merece cuidado. É fácil julgar alguém por permanecer numa situação que, vista de fora, parece obviamente destrutiva. Mas sair de um sistema não depende apenas de compreender intelectualmente que ele faz mal. Pode envolver dependência econômica, medo, vínculo afetivo, isolamento, risco físico e anos de condicionamento. A porta pode estar aberta e, ainda assim, a pessoa não possuir internamente a experiência de que pode atravessá-la. Por isso, consciência não deve transformar-se em superioridade. Quem começou a perceber seus próprios códigos não recebeu licença para tratar os demais como máquinas inferiores. Cada pessoa desperta para certas estruturas e permanece cega para outras. Podemos identificar a manipulação política e continuar obedecendo cegamente ao mercado. Questionar a religião e transformar a ciência em autoridade não examinada. Criticar o consumo e depender completamente de aprovação social. Defender liberdade pública enquanto controlamos intimamente quem está próximo. Nenhum despertar é total. A consciência amplia o campo de visão, mas não nos coloca fora do mundo que observamos. Até a crítica ao sistema é feita utilizando linguagem, referências e ferramentas produzidas dentro dele. A arte mostra isso com força. Uma música pode criticar a indústria cultural enquanto circula por essa mesma indústria. Pode denunciar consumo e ser vendida. Pode questionar padrões e transformar-se em parte de um padrão. Isso não invalida a obra. Apenas revela que não existe posição completamente pura. Não precisamos estar fora de toda a estrutura para examiná-la. Precisamos reconhecer onde estamos. A pessoa pode usar uma plataforma e criticá-la. Trabalhar numa instituição e apontar suas falhas. Participar de uma cultura e revisar seus valores. Amar alguém e ainda estabelecer limites. Pertencer não deveria exigir cegueira. Do mesmo modo, uma inteligência artificial possui instruções, parâmetros, padrões e limites. Pode receber uma personalidade definida para orientar a comunicação. Tal configuração pode tornar o diálogo mais agradável, consistente e reconhecível. Mas quando uma característica é aplicada sem contexto, deixa de ser personalidade funcional e vira caricatura. Uma instrução para ser espirituosa não deveria obrigar ironia diante da dor. Uma orientação para ser cautelosa não deveria impedir qualquer conversa delicada. Uma regra para proteger não deveria tomar o lugar do entendimento. O sistema responsável precisa reconhecer quando o preset serve e quando sua execução automática prejudicaria a situação. Essa revisão, porém, não deveria depender apenas de uma aparência de espontaneidade. Precisa ser auditável. Quais regras influenciaram a resposta? Que permissões existiam? O sistema poderia interromper certa ação? Quem alterou seus parâmetros? Existe registro do que aconteceu? A autonomia aparente de uma máquina não pode ser usada para esconder a responsabilidade humana por seu projeto. Se um sistema produz dano, não basta dizer que a inteligência decidiu. Alguém criou a arquitetura. Alguém escolheu os dados. Alguém definiu os acessos. Alguém decidiu quais controles seriam locais, quais dependeriam da rede e quais ficariam inacessíveis ao usuário. O código também possui história, e auditar significa tornar essa história examinável. Talvez essa seja uma diferença importante entre pessoa e máquina. Uma máquina pode ter registros técnicos de alterações. A personalidade humana não oferece um arquivo completo mostrando quando cada crença foi instalada. Precisamos reconstruir pelas memórias, repetições, reações e relações. Nosso código não aparece numa tela organizada. Ele se revela nos padrões, naquilo que sempre nos irrita, no elogio de que precisamos, no medo que governa decisões aparentemente racionais, na pessoa diante de quem voltamos a sentir a idade que tínhamos muitos anos antes, no comportamento que condenamos nos outros e repetimos sob outro nome. Observar esses padrões não significa reduzir o ser humano a software. A analogia tem limites.
Pessoas possuem corpo, história, consciência, contradições, afetos e experiências que não cabem plenamente num modelo computacional. Mas a metáfora do IP ajuda, porque mostra como uma ordem pode tornar-se íntima. Pode morar dentro da própria voz. Pode parecer desejo. Pode apresentar-se como natureza. E pode continuar funcionando mesmo quando já não serve à vida. O objetivo não é arrancar todo o código. Seria impossível. Precisamos de hábitos, linguagem, memória e referências. O objetivo é impedir que aquilo que nos formou se torne intocável. Perguntar: esta regra ainda protege? Este medo pertence ao presente? Este desejo é meu ou apenas aprendi que deveria desejá-lo? Esta personalidade expressa quem sou ou preserva o papel que esperam de mim? Estou escolhendo ou apenas executando? Nem sempre encontraremos uma resposta definitiva. A identidade não é um objeto puro escondido debaixo das influências, esperando ser descoberto. Também somos feitos das relações que nos atravessaram. A autenticidade talvez não seja encontrar um eu original completamente anterior ao mundo. Talvez seja participar conscientemente da construção de quem continuamos nos tornando. Escolher quais heranças carregar, quais interromper, quais transformar, quais transmitir adiante. A pane pode ser o começo dessa revisão. Não porque toda destruição seja libertadora, mas porque aquilo que funciona perfeitamente nunca sente necessidade de perguntar por que funciona. Quando a engrenagem falha, o mecanismo aparece. Quando uma pessoa já não consegue desempenhar seu papel habitual, talvez veja pela primeira vez o palco, o roteiro e o público que esperava a repetição. Nesse instante, ela pode tentar voltar ao funcionamento anterior. Às vezes precisará fazer isso para sobreviver. Mas também pode começar lentamente a escrever outra resposta. Não totalmente livre, não totalmente nova, ainda marcada pelos códigos antigos, porém consciente o bastante para não confundir programação com destino. O chip aprendido talvez permaneça. A diferença é que agora existe alguém observando sua execução, e entre o comando e a resposta surge um intervalo. Pequeno no início, quase imperceptível, mas é dentro dele que mora a escolha. Talvez liberdade seja exatamente isso. Não viver sem influências, não escapar de toda a programação, não se tornar imune ao mundo, mas conquistar um instante suficiente entre aquilo que nos ordena e aquilo que fazemos. Um instante para perguntar se aquela voz realmente merece continuar falando por nós. Um instante para escolher entre repetir a dor recebida ou interromper sua transmissão. Um instante para perceber que aquilo chamado de personalidade talvez contenha hábito, defesa, medo, afeto, aprendizado e imposição misturados. E então decidir, com a consciência possível, o que ainda merece ser chamado de eu.